Na opinião de vocês, o valor das cotas e os dividendos de fundos imobiliários de tijolos acompanham a inflação no longo prazo? Imóveis físicos e FII de tijolos se valorizam igualmente no longo prazo? E aí, China? O negócio é o seguinte, na minha opinião, os imóveis físicos, eles acabam mais ou menos acompanhando a inflação. Por que mais ou menos? Porque os contratos deles, eles são feitos, né, para serem reajustados por algum índice de inflação. Então, se o fluxo de caixa desse bem, né, desse imóvel, ele acompanhar um índice de inflação, então é justo que o valor do ativo acompanhe também o fluxo de caixa, né? Porque o valor de um determinado investimento é o fluxo de caixa que ele tem futuro. Então é isso aí. É mais ou menos parecido, né? Existem imóveis que vão se valorizar mais, né? E existem imóveis que vão se valorizar menos ou até se desvalorizar. Então por isso que existe o portfólio. O portfólio é justamente para que você tenha, na média, um bom desempenho. O portfólio ele serve como a proteção dos seus investimentos. Então, outra coisa que você tem que considerar também é que imóveis físicos eles são suscetíveis ao ciclo imobiliário e os ativos financeiros são suscetíveis aos ciclos financeiros. Então, essa questão ela depende de em que época do ciclo, por exemplo, você vai analisar. Você pode analisar o desempenho de um imóvel que tem um rendimento, inclusive negativo, se você pega ele num ciclo de baixa do imobiliário. Então, essa coisa de repor inflação e tal, no longo prazo, se diz que os fundos de tijolo, eles repõem a inflação, mas não tem nada em lugar nenhum que garanta que isso é escrito. A tendência é que isso aconteça. Por isso que é importante você ter sempre essa figura, né, de entender que você tem um investimento que é o seu principal e o que você está comprando é o fluxo de caixa que aquele ativo vai gerar para você. Substitui a palavra ativo por fundo imobiliário, por ação, por prédio, por um carro que você compra para alugar, por um barco que você compra para alugar, por uma padaria. Isso que você vai ver. Se esse seu investimento vai repor ou não a inflação, é uma coisa que você tem que avaliar ano a ano. E a outra coisa que você precisa avaliar também é o seguinte: que inflação? Se é a sua inflação ou se é a inflação do governo. Porque quando você pega a inflação do governo, você está pegando o IPCA. O IPCA tem uma cesta de produtos e que pode ser que aqueles produtos não reflitam a sua própria inflação. Então, por exemplo, você tem aí dentro do seu gasto um gasto muito grande com plano de saúde. É um cara que tem mais idade, o plano de saúde é mais caro, né? A sua exposição a plano de saúde é maior do que a IPCA. Se você usa muito veículo, se você usa o veículo para trabalhar, se você precisa muito, a sua influência do combustível é muito maior do que o preço da banana, que está lá na cesta do IPCA. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que você tem que acompanhar sempre a evolução da sua carteira e você buscar que a sua carteira tenha um desempenho satisfatório, sabendo que ele vai oscilar ao longo do tempo. Toda vez que você correr atrás da rentabilidade, você vai ficar tentado a aumentar o risco da sua carteira, e isso não é saudável. Então, procura mais aumentar o número de ativos que você tem na sua carteira. A gente comentou com isso lá na Masterclass e fala um pouco disso na comunidade também, né? A Masterclass é a Masterclass que a gente fez sobre como passar aí a crise, né? É você aumentar o número de ativos, a quantidade de ativos que você tem, aumentar a quantidade de fontes de renda que você tem, é muito mais importante do que você ficar preocupado com o crescimento de um ativo individual. Porque, na média, quando você buscar o que lá na frente, né, o efeito disso, isso é que vai dar a escalabilidade dos seus rendimentos lá na frente. Né? A garantia de você ter rendimento lá na frente. Então, se uma fonte de renda falha, a outra continua te dando rendimento e assim por diante. E você aproveitar diversas épocas de diversas fases do ciclo dentro de diversos ativos que estão dentro do seu portfólio. Então, é diversificação e esse cuidado. Agora, a minúcia da reposição da inflação no longo prazo, ele tende a repor.